Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje eu vim trazer a continuidade daquele último vídeo postado aqui no YouTube, né, seguindo aquela expectativa macro e as manipulações, e também vou explicar duas manipulações que ocorreram no dia de ontem e no dia de hoje, exatamente iguais, pessoal. Então aqui no gráfico, para a gente iniciar a nossa análise, dando continuidade no último viés postado, eu expliquei para vocês que o mercado estava apenas fazendo pullback, esse range que está de baixa. Afinal, o nosso choque de fluxo ele só ocorria aqui para a virada de estrutura. Ou seja, até o momento isso ali era uma alta temporária para fechar algum order flow do time frame maior. Então, a partir do momento que eu identifico que é apenas pullback, aqui o mercado ele já nos indicava a falha de swing. Então, exatamente nesse ponto, lá no gráfico de 4 horas, eu consigo ver que o preço confirmou a falha de swing e antes mesmo dele chegar aqui, quando o mercado se encontrava já nesse ponto, a gente já começou a trabalhar o movimento vendedor contra aquela maioria que estaria buscando pelo choque, certo? Então, quando o mercado deu continuidade e renovou a estrutura, qual que é o meu objetivo, pessoal? Lembra que eu sempre comento? Todo range tem um objetivo. E aqui no diário, a gente tinha um objetivo, que era o mercado mitigar exatamente essa região de order block, essa região aqui de demanda, né? Eu gosto de chamar de order flow, não gosto muito de usar a palavra order block, acho muito feio. Eu chamo de order flow, tá? A gente tinha esse order flow para o mercado retornar, preço fechou essa zona no dia de ontem. Porém, até ontem, né, até ontem, o mercado não tinha alcançado essa região. Então a gente entende que a alta também é temporária. A alta é apenas para fechar uma região HTF e dar continuidade. Então, quando eu entendo que o mercado renovou aqui o bolo diário, estamos trabalhando com essa movimentação aqui de queda, aqui o mercado inicia um movimento de pullback para mim, exatamente quando ele realiza esse choque de fluxo. A partir do momento que ele realiza esse choque de fluxo, onde eu entendo que o preço está em fase de retração, agora eu quero saber qual é a região que o mercado pode buscar para continuar de queda. Então, quando a gente vem aqui no gráfico diário, você consegue ver exatamente esse ponto, sendo essa região inteira aqui, ó, que era a minha região, o mercado poderia voltar para buscar essa região de OF. Então aqui a gente tinha um ótimo ponto para o mercado retornar. Afinal, ele não tinha concluído o ciclo ainda de alta. Então, no dia de hoje e também no dia de ontem, a gente começou a trabalhar o movimento de pullback até essa região. Aqui no gráfico de 4 horas, vocês conseguem ver o seguinte, pessoal. A gente tinha essa movimentação de alta, uma correção e uma expansão. Aqui no gráfico de 4 horas não fica tão claro. Porém, quando a gente cai o fractal, gráfico de uma hora, vocês conseguem ver claramente que aquela movimentação era apenas um pivô de alta, era apenas uma estrutura falsa. Então eu sei que abaixo desse fundo aqui, pessoal, tem muito dinheiro, tem muita liquidez. Logo, eu fui identificar qual que é o order flow que eu tenho aberto abaixo desse fundo. Quando eu caio aqui por 30 minutos, fica muito claro exatamente essa região em aberto, que foi exatamente onde eu postei lá no meu Instagram a compra que eu fiz, certo? Peguei essa compra no toque, aqui, pessoal. Posicionei meu stop abaixo, o stop estava um pouco caro, né? Por ser trade ali no time maior, deu 60 pontos. Então, exatamente aqui, refinei ali no gráfico de 15 minutos, refinei para esse ponto aqui, ó, onde deu 60 pips de stop e saí exatamente aqui na renovação da liquidez externa. Então, deu essa excelente oportunidade no dia de ontem, né? E olha o que é mais interessante, galera. É exatamente a mesma movimentação que ocorreu no dia de hoje. Igual, mesmo conceito, mesma ideia, mesma manipulação, mesma visão macro. Não falei para vocês que quando o mercado ele renovou fundo, agora a gente tem um objetivo. O objetivo era mitigar esse ponto aqui, ó, que eu marquei lá pelo time frame maior. Acontece da mesma forma. Assim como o mercado não tinha mitigado aqui a região do diário, não tinha por que ele alinhar para alta, aqui funciona da mesma maneira. Se ele não atingiu o objetivo aqui, que era mitigar essa região mais de extremo, não tem por que ele virar para queda. Então não tinha por que ele fazer esse alinhamento aqui, ó. Assim como no dia seguinte, quando a gente volta lá por gráfico de uma hora,
vocês conseguem ver exatamente a mesma movimentação, pessoal. Movimentação aqui de pivô, movimentação aqui de estrutura. Aqui a gente tem um fundo de liquidez. Então é um ótimo fundo para manipulação. Com isso eu quero ver o quê? Eu quero ver qual que é o order flow que eu tenho abaixo. Então, ó, pelo time maior não fica claro, vou cair em 30. Ó, 30 minutos ficou legal. Exatamente esse ponto aqui a gente tinha de OF. Olha só como o mercado ele vem seguindo a série de mitigações e vem buscando as regiões não mitigadas do time maior. Buscou exatamente aqui a região do 30 minutos. No dia de hoje eu não consegui ser rápido o suficiente para pegar a compra aqui no choque de fluxo de 5 minutos, que é exatamente nesse ponto. Achei que ficou um pouco caro, mas a compra se daria quando o mercado realizasse esse choque de fluxo aqui dos 5 minutos e vocês poderiam executar na passada, né? Na passada, o stop abaixo do fundo, stop ele de 80 pontos, um stop bem carinho, né? E o alvo lá na renovação de estrutura, exatamente aqui na renovação de 1 hora. Então, exatamente aqui na renovação desse topo que a gente marca como 1 hora PRL, é onde a gente levaria o nosso alvo. Acabei não pegando o trade dessa maneira, achei muito caro e não fui rápido o suficiente, o mercado foi embora. Porém, eu peguei na continuidade, pessoal. Peguei exatamente aqui o trade, ó. Também na compra. Tentei fazer essa venda para manipular esse fundo hoje cedo. Não consegui alinhar dentro do meu plano. O mercado acabou caindo reto. E o que me restou foi pegar a compra a favor do movimento. Então aqui, pessoal, olha só. Quando o preço ele deu continuidade, aqui eu observei que o mercado estava trabalhando e com essa movimentação aqui de alta. E vai se repetir o cenário novamente. Ele faz a correção, ele faz a expansão e deixa novamente um fundo fraco, um fundo de indução. A gente vem aqui para o gráfico de 1 minuto, pessoal, olha só que interessante essa visão. Quando a gente vem aqui para o gráfico de 1 minuto, vocês conseguem observar que exatamente nesse ponto a gente tinha uma estrutura válida para mim, a gente tinha a quebra desse topo, a gente tinha aqui 1 minuto. Estávamos trabalhando com esse fundo e esse topo. Logo, se a gente está trabalhando com essa movimentação de alta, eu sei que é uma região de obstáculo. Eu sei que essa região aqui, ó, antes do rompimento de 1 hora, essa região aqui, ó, antes do rompimento de 1 hora, ela é uma região de SMT. Ela acaba sendo uma região inteira de Smart Money Trap, ou seja, uma região que vai induzir o varejo a entrar na posição vendida. Por quê? Porque tem muitos operadores que marcaram a virada aqui, ó, nesse choque. Então, para eles, o range está de queda. Com isso, quando o mercado mitiga aqui a zona de oferta, o que que eles estão esperando? Um choque de 1 minuto, normalmente. E o que que aconteceu no dia de hoje? Exatamente o choque de 1 minuto. E eu entrei abaixo, fazendo a mesma coisa que eu fiz ali no time frame de 1 hora, eu fiz no gráfico de 1 minuto. Então, olha só, pessoal. Quando a gente tem toda a montagem desse contexto, e a gente volta agora lá para o gráfico de 1 minuto, vocês vão ver exatamente nesse ponto, exatamente nesse ponto, quando a gente estava trabalhando com essa estrutura, o mercado acabou vindo, retirando liquidez e renovando aqui a estrutura. Mas eu sei que essa estrutura que ele renovou, ela é uma estrutura de indução. Por quê? Porque o meu cenário me indica provável manipulação desse fundo. Ainda mais quando você vai ali e une os conceitos, né, que não tem liquidez. Então, se não tem liquidez, a chance de ser manipulado é grande. E vocês podem vir aqui e validar essa estrutura. Normalmente eu boto como interna, tá bom? Por enquanto aqui no gráfico de 5 minutos, gráfico de 5 minutos, vocês tinham a mitigação numa zona de demanda. Então vocês tinham aqui, ó, a mitigação dessa zona de demanda aqui, ó, zona de demanda. Então, aquela quebra ali com o I, que eu chamo de interna, é válida. Porém, é apenas indução, pessoal. É apenas para chamar o varejo. Com isso, eu entendo que a minha real estrutura continua sendo esse fundo. E tinha exatamente esse ponto de order flow. E foi exatamente aqui, pessoal,
eu executei a minha compra e levei até o alvo aqui, que deu o meu 4R, que é exatamente o que eu estava buscando no dia de hoje. Eu poderia sim ter levado até o topo da estrutura, porém aqui eu bati o target máximo ali da mesa, que a mesa permite fazer por dia na fase de teste, então eu não poderia esticar meu alvo. Acabei saindo aqui, onde consegui bater minha meta inteira, conforme apareceu aí na tela para vocês, certo? Então, duas manipulações muito iguais, né, pessoal? Tanto essa daqui quanto aquela ali do 15, que é aqui embaixo, igualzinho, né? E para o dia, agora para os próximos dias, qual que é a nossa visão aqui? A gente pode apagar tudo isso daqui, o preço deu essa pancada aí por conta do Trump, né? Ele acabou falando ali nas 5 horas e deu essa porrada aí para baixo, acabou renovando ali a estrutura novamente. E agora, pessoal, a gente tem o topo que a gente tem que aguardar ser virado. Qual o topo que é esse? O topo é esse daqui, tá, pessoal? Não é esse daqui que criou agora, não é esse daqui. O topo, para ser aguardado para o alinhamento de alta junto com a macro no semanal, é esse daqui, ó. É esse daqui. Esse daqui ainda é liquidez, tá, pessoal? Isso daqui é antecipação de movimento. Porém, eu estou bem convicto que o mercado vai fazer o quê? A manipulação nesse ponto. Estou acreditando que o preço sweep para continuar, tá? O fluxo continua vendedor. A gente, pela região que a gente se encontra, né, que é pela região de order flow do diário, podemos trabalhar um movimento comprador. Então, dando continuidade, pessoal, pela região que a gente se encontra, a gente pode sim trabalhar esse movimento de alta. Porém, a gente tem que ter atenção com as regiões ali que o preço vai deixar em aberto. Por exemplo, eu vou ficar de olho a princípio nessa região aqui, ó. Mas muita atenção, pessoal, porque da maneira que o mercado está se movimentando, tem grandes chances, tá? Grandes chances do preço manipular esse topo que eu marquei. Inclusive, a minha intenção aí para quinta e para sexta é trabalhar esse movimento de pullback até essas regiões para seguir vendendo, tá? Porém, cara, vai ficar um ponto bem interessante de manipulação. Vamos ver se a partir da madrugada, ó, ele já começou a estruturar alta para gente, já começou a estruturar alta para gente. Então a gente pode trabalhar esse movimento aqui de correção, tá, pessoal? Seria interessante se ele perdesse fundo aqui e alinhasse novamente, ficaria mais bonito para a gente trabalhar com o movimento de correção. Porém, ele já começou a estruturar alta. Então, na melhor das hipóteses, o que a gente vai aguardar, pessoal? O sweep de uma liquidez, criação de um fluxo comprador e vamos aguardar aqui todo o processo novamente para comprar até a manipulação desse topo, pelo menos. Fechou, pessoal? É isso que eu tinha passado no dia de hoje e até a próxima. Acredito que sexta-feira ou sábado eu trago a continuidade para a semana que vem. Beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima.